como é bom participar do culto infantil. Vamos orar agradecendo a Deus pela vida de cada um de vocês. Que o nosso Deus continue abençoando vocês. É muito bom participar. Logo, logo estaremos na nossa igreja, louvando e exaltando o nome do nosso Deus. Vamos orar? Maravilhoso Deus e Pai, que estás no céu, nós te louvamos, ó Deus, pelas nossas crianças que estão em casa, Senhor Deus, que o Senhor guarde elas, livre elas de todo o mal, seja com elas, Pai. Livre elas de toda enfermidade, tanto elas como seus pais, seus familiares. Muito obrigada, Deus, pela nossa família, pelas nossas crianças, Deus. Te louvamos porque o Senhor tem os guardado e tem os livrado, Pai, de todo o mal. No nome de Jesus, Pai, nós te louvamos e nós te agradecemos por essa oportunidade. Amém. Meu coração era sujo, mas Cristo aqui já entrou com seu precioso sangue. Tão alva assim o tornou, e diz em sua palavra que em ruas de ouro andarei. Ó dia feliz quando eu criei, a vida eterna eu ganhei. Ó dia feliz quando eu criei, e a vida eterna eu ganhei. Uma chega, outra leva, aqui teu curioso, uma somentinha, preguiçoso, uma somentinha, no pescoço, Deus não, que preguiçoso sua roupa, Deus não, que preguiçoso sua roupa, porque assim não, apertou sopa. E aí, galera, tudo bem? Aqui é o pastor Pedro Júnior e esse é um momento muito importante, que é o momento da pregação. E muito importante porque através da pregação a gente cresce espiritualmente, não é verdade? Através da leitura da palavra de Deus, e a gente vai cada vez mais conhecendo a Deus e passando então a amar Deus cada vez mais. Então eu espero que esse momento seja um momento muito especial para você e eu conto com a sua atenção, tá bom? A gente queria falar um pouquinho hoje sobre a história de José. Todo mundo sabe a história de José, mas eu queria focar no relacionamento dele com seus irmãos, que infelizmente não foi um relacionamento muito bom. A gente fica triste, né, quando sabe que tem algumas crianças que não têm um bom relacionamento com seus irmãos. E não deve ser assim, porque a Bíblia diz que devemos amar os nossos irmãos, devemos honrar nossos pais, devemos ser uma bênção para a nossa família. E não era o caso lá com José e os seus irmãos, não porque José não queria. José era o irmão mais novo deles, José e Benjamim, mas na época José tinha 17 anos, está lá em Gênesis 41, e esses irmãos não gostavam muito dele, porque José tinha um papel de fiscalizar os seus irmãos, seu pai mandava ele fazer isso. Eu não sei se você que é irmão aí mais velho, né, ou talvez o mais novo, já teve essa missão aí dada por seu pai. Meu pai fazia isso comigo, ele pedia para que eu fiscalizasse minhas irmãs. Era muito chato, e aí minhas irmãs ficavam com raiva de mim. E eu imagino que era a mesma situação aqui com José, não é verdade? E os seus irmãos. E aí depois teve aquela parte, né, eu acho que você lembra, dos sonhos que José teve, onde ele viu que, por exemplo, um dos sonhos, uns feixes, né, eles se inclinavam perante o feixe de Moisés. O feixe era um feixe de palha, né, um monte de palha juntinho, e todos aqueles outros feixes se inclinavam sobre o feixe de José. Aqueles outros feixes eram como se fossem seus irmãos, né? E aí, quando ele contava isso, seus irmãos ficavam irados, né, com raiva
dizendo: como é que pode, você é o mais novo, você é que deveria se prostrar perante a gente. E José, ele ficava considerando isso, né? Como a Bíblia diz aqui, que Jacó, na verdade, ficava considerando essas coisas. E aí isso aumentava a raiva dos irmãos de José. Até que um dia eles tiveram uma ideia. Rapaz, quer saber? Quando ele chegar aqui para nos fiscalizar, nós vamos matar ele. Né? Nós vamos jogar ele aqui num poço profundo e abandonar ele para sempre aí. E aí, de fato, quando José ia chegando, eles agarraram José pela túnica que o seu pai tinha lhe dado, uma túnica muito especial, muito bonita. E aí jogaram José naquele poço ali. Só que o que aconteceu não foi que José ficou ali para sempre, como eles planejaram. Porque ia passando uma caravana, naquele momento, uma caravana de um grupo de homens que iam para o Egito. E então, José, naquele momento, foi entregue para esses midianitas. Ele foi vendido por seus irmãos. Veja que coisa terrível. Já pensou? Pegar o seu irmãozinho e a sua irmãzinha e dar para outra pessoa? Isso não acontece, né? Isso é impensável. Eu jamais faria isso com uma irmã minha. Acredito que você também não. Por mais que ele seja chato, por mais que ele faça coisas ruins, que acontece mesmo entre os irmãos, as briguinhas, mas jamais eu teria coragem de fazer isso. E você? Né? Acredito também que não. E aí, José então foi vendido. Eles contaram uma história lá mentirosa para o seu pai, dizendo que José tinha sido atacado por uma fera e que ele tinha morrido. E Jacó chorou muito, mas muito mesmo. E aí, o destino de José foi o Egito. Chegou ali como uma pessoa que não conhecia aquela nação, como um escravo, sofreu muito, até que então ele foi devagarzinho subindo a sua posição ali naquela nação, sendo um funcionário de um capitão. Depois, infelizmente, foi preso por uma acusação mentirosa que fizeram contra José. Depois ele foi solto novamente, até que ele chegou a ser o governador, a segunda pessoa mais importante da nação. Já pensou nisso? A pessoa sair lá de baixo, vamos imaginar, né? Uma pessoa sair lá do sítio, bem pobrezinho, né? Um sítio aqui que você conhece aqui pertinho, sai de lá e aí de repente ele é vamos imaginar aqui, o vice-presidente do Jair Bolsonaro, né? Ou de qualquer outro presidente aqui do Brasil. Já pensou? Isso mal acontece, né? Mas aconteceu com José. Então o mundo inteiro naquela época passa por uma grande fome. E então as pessoas iam ao Egito buscar socorro. E adivinha quem chegou lá? Os irmãos de José. O mundo dá voltas, né? Aqueles mesmos lá que venderam José, que tramaram, que traíram José. E aí lá vem eles pedir socorro. José não se revela no primeiro momento. Isso vai acontecer só mais tarde. E nesse encontro que acontece mais tarde, os irmãos de José ficaram com medo quando José se revelou, dizendo: olha, eu sou José, aqueles que vocês venderam. Inclusive está aqui na Bíblia. Se você está com a sua Bíblia aí, pega aí para você ler junto comigo, tá bom? Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia. Muito bem. Gênesis capítulo 45, versículo 4. Olha o que José diz para eles. Disse José a seus irmãos: agora chegue bem aqui pertinho de mim. E eles então chegaram, certamente se tremendo de medo. Então José diz: eu sou José, vosso irmão, a quem vocês venderam para o Egito. Mas não se entristeçam, nem se irritem contra vocês, porque vocês fizeram isso comigo. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Talvez alguns não entenderam, mas o que José estava dizendo é o seguinte: olha, naquele tempo que vocês me venderam, talvez nem eu, nem vocês, e certamente foi assim, nós não saberíamos o desfecho dessa história. Talvez vocês pensassem que nunca mais me veriam, bem como eu. Mas Deus me trouxe aqui exatamente para me usar nesse momento, onde todo mundo está passando fome e eu estou ajudando todo mundo, inclusive vocês e a nossa família. Então olha o que Deus fez. E aí José continua: porque já houve 2 anos de fome na terra e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita, onde ninguém vai colher o fruto lá da plantação.
Assim, não foram vocês que me enviaram para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó, senhor de toda a sua casa e como governador em toda a terra do Egito. Apressai-vos, tragam meu pai e digam a ele que Deus me pôs por senhor em toda a terra do Egito. Vão depressa e não demorem. Então, naquele momento, era para José ter se vingado deles, mas José não fez isso. José revelou quem ele era, mostrou a mansidão naquele momento, e então José mostrou que Deus tinha um plano, e o plano, salvar aquelas pessoas. Então, é assim que nós devemos fazer. E é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz lá no livro de Romanos capítulo 12, que a vingança pertence a Deus. É Ele quem vai julgar todas as pessoas. E quando essas pessoas vierem pedir perdão a nós devemos perdoar. E às vezes, nem quando elas não vierem fazer isso. Porque no caso aqui de José, os irmãos em nenhum momento pediram perdão. José foi quem disse a eles que eles ficassem calmos, que estava tudo bem. Outra coisa que nós devemos aprender é lembrar que nós estamos nesse mundo sendo guiados por Deus. Tudo o que acontece em nossa vida, tudo, Deus está no comando. Foi o que José reconheceu. Olha, eu estou aqui porque Deus quis. E se eu não estivesse aqui, talvez não tivesse ninguém para socorrer a fome das pessoas, né? As necessidades que elas estão passando. Então lembre-se disso. Aconteceu uma coisa ruim com você hoje, num primeiro momento é ruim, às vezes a gente vai perder alguma coisa, vai sofrer alguma coisa, mas lembre-se, meu Pai que está no céu está no controle e eu não preciso ter medo. Não é bom seguir a Jesus? Como é bom ser filho de Deus. Como é bom poder confiar em Deus. E a gente está nesse mundo, mas não está sozinho. José estava no Egito, longe do seu pai, dos seus irmãos, seus parentes, sozinho. Ele era um adolescente, tinha apenas 17 anos. Mas a Bíblia o tempo todo diz, o Senhor estava com José. Para que companhia melhor, não é verdade? A gente não precisa de mais nada tendo Deus conosco. Então lembre-se disso quando você estiver com medo, quando você estiver se sentindo sozinho. Opa, Deus está comigo. Ele é o meu Pai, Ele é o meu Deus, Ele não vai me abandonar. E não é preciso você ver Deus na sua frente assim para você acreditar que Ele está com você. Assim como nós sentimos o vento e não vemos o vento, por exemplo, Deus está conosco. Sabe onde é que Deus mora? Em nosso coração. O nosso corpo é o templo de Deus. Deus está conosco. Deus está com o seu pai, com a sua mamãe, com os seus irmãos. Deus está conosco. Ele é o nosso socorro, a nossa proteção, a nossa fortaleza. De modo que nada pode acontecer nessa vida a nós, se não for com a permissão de Deus. Tá bom? Então faça isso. Perdoe sempre e confie sempre na providência de Deus em nossa vida. Deus abençoe você e um bom culto. Deus é amor. Oi pessoal, agora eu vou ensinar uma música pra vocês que eu fiz quando eu era criancinha igual a vocês. Vamos lá! É bom ser criança, ter amigos de montão, da mamãe o carinho e do papai a proteção. Tão bom se divertir, ir pra escola
Olá, crianças! Sou a missionária Rosângela Feitosa, missionária em Moçambique, África, há 4 anos e meio. Aqui é um tecido moçambicano chamado capulana, mas não pensem que os bichinhos estão por aqui, eles ficam na selva, mas eu já pude ver de pertinho o elefante, a girafa, e vocês quando vierem aqui podem também ir lá ver. Aqui fala o português, o nosso idioma, só que é um pouco diferente. Por exemplo, banheiro chama-se casa de banho. Estar doente é estar incomodado. Estar internado é estar de baixa. Tem algumas diferenças do nosso português. E eu vou contar para vocês um pouco da minha história. Nasci no ano de 1982, numa pequenina cidade chamada Remanso, Bahia. Sou a primeira de 4 irmãos. E tive o privilégio de crescer num lar cristão. Aprendi desde cedo o Evangelho, mas pensava em me render a Cristo só quando tivesse bem velhinha. Porém, um dia, minha professora da escola bíblica dominical perguntou: e se Jesus voltar amanhã? Aquela pergunta ficou na minha mente, porque eu sabia que era pecadora e que estava perdida e que iria para o inferno. Então, no dia 26 de março de 89, confiei minha vida a Cristo. Foi o dia mais feliz da minha vida. E você, já entende que é um pecador? Já entregou sua vida a Jesus Cristo? Crê que Ele é o seu Salvador? Também, com 7 anos, logo depois disso, houve uma EBF e a seminarista Suede falava sobre a África, dizendo que há muitas crianças que nunca ouviram falar de Jesus. E eu pensei, eu vou ser missionária na África. Então Deus tocou no meu coração para ser missionária na África. Me chamou para ser uma missionária aos 7 anos de idade. E Deus também pode tocar no seu coração para ser um missionário. Talvez na África, ou outro continente, outro país, ou até mesmo no seu país. Você pode ser um missionário também. Assim, no dia 8 de dezembro de 2015, vim para Moçambique. Atualmente estou morando na capital, em Maputo. E aqui, Deus tem dado a oportunidade de ministrar estudos para mulheres, de ensinar a Bíblia para moças, como também escrever histórias para crianças e contar história para crianças. Aqui em Moçambique, é criança até os 17 anos. E elas gostam muito de brincar. Brincam na rua bastante. Os meninos costumam fazer os seus carrinhos. E as meninas, quem não tem boneca, brincam com paus, outras coisas também. Eles ajudam em casa, o papai, a mamãe, os mais velhos cuidam dos mais novos. Mas muitos já ouviram de Jesus e entregaram a vida a Cristo. Esta é a farinha de milho, da qual eles fazem uma comida
que substitui o arroz chamado de chima. É uma farinha branca, não é amarela como a nossa, e ela é bem fininha. Chamada de... faz o chima, que é tipo uma papa, um mingau bem grosso. Este é o caril de amendoim com coco e verduras. É uma comida feita de o amendoim pilado, o coco é ralado e depois coze com folhas. Folha de abóbora, folha de feijão, folha de mandioca, couve. É uma delícia. Eu amo essa comida. Muitos não têm como cozinhar no fogão, às vezes falta gás. Então aqui em Moçambique o mais usado é esse fogãozinho a carvão, que onde você coloca o carvão aqui e se cozinha. É muito gostosa a comida feita aqui. Só que às vezes não tem carvão, então usam esse fogãozinho elétrico. Então aqui em Moçambique o mais comum é o fogão a carvão e esse fogão elétrico. E eu uso bastante quando acaba o gás, eu uso esse fogãozinho também. Eu tenho 2 bichinhos, a minha cadelinha Nina, essa daqui, e meu gatinho Fanny, que vai todo dia me chamar às 6 da manhã para eu levantar. Para as menininhas que gostam de rosa, assim como eu, estou mostrando o meu quarto rosa aqui, a cama rosinha, a rede e o espelho rosa. Eu estou dormindo todo dia aqui nessa rede e também coloco uma meia rosa. Se falar de Cristo, ao companheirismo, posso trabalhar em minha terra, manda-me, pois, Senhor. Não precisa atravessar os mares para dar aos outros, não passar lutares, posso fornecer sustento aos outros, que meu Senhor mandou. Ele orar e trabalhar fielmente, caso Deus me chame, seguirei contente para os campos que vão planejando, responde-me, Senhor. Por isso, lembrem sempre, criança, você pode ser um missionário. Então, vamos dizer comigo este versículo. Marcos 16, 15. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E então, crianças, agora a gente vai cantar a música Por Dentro e Por Fora e eu quero contar com vocês para fazer as mímicas junto com a gente. Por dentro, fora, no alto, embaixo, sempre sou feliz. Por dentro, fora, no alto, embaixo, sempre sou feliz. Aqui Jesus entrou, meu coração limpou. Por dentro, fora, no alto, embaixo, sempre sou feliz. Sentado em pé, sempre sou feliz. Sentado em pé, sempre sou feliz. Aqui Jesus entrou, meu coração limpou. Sentado em pé, sempre sou feliz. De um lado pro outro, sempre sou feliz. De um lado pro outro, sempre sou feliz. Aqui Jesus entrou, meu coração limpou. De um lado pro outro, sempre sou feliz. Pra frente, pra trás, sempre sou feliz. Pra frente, pra trás, sempre sou feliz. Aqui Jesus entrou, meu coração limpou. Pra frente, pra trás, sempre sou feliz. Agora vamos fazer mais rápido! Por dentro, fora, no alto, embaixo, sempre sou feliz. Por dentro, fora, no alto, embaixo, sempre sou feliz. Aqui Jesus entrou, meu coração limpou. Por dentro, fora, no alto, embaixo, sempre sou feliz. Sentado em pé, sempre sou feliz. Sentado em pé, sempre sou feliz. Aqui Jesus entrou, meu coração
de um lado pro outro, sempre sou feliz. Aqui Jesus entrou, meu coração limpou. De um lado pro outro, Pra frente e pra trás. pra frente, pra trás, pra frente, pra trás, sempre sou feliz. Pra frente, pra trás, sempre sou feliz. Aqui Jesus entrou, meu coração limpou. Pra frente, pra trás, sempre sou feliz. Oramos, nós falamos com Deus. Então agora neste momento nós vamos orar, agradecendo a Deus pela oportunidade e pelo tempo juntos que temos de aprendizado da sua santa palavra. Convido você então a fechar os seus olhos e curvar a sua cabeça. Oremos. Bondoso Deus, queremos, Pai Santo, te agradecer pelo teu amor, pela tua misericórdia. Queremos te agradecer pela salvação que o Senhor nos dá através do teu Filho, o nosso Senhor e nosso Salvador Cristo Jesus. Queremos te agradecer pela vida de todas as crianças da nossa igreja e rogar ao Senhor pela conversão daquelas que ainda não te conhecem. Que a tua palavra possa chegar até o lugar mais distante possível e que todas as crianças do mundo inteiro possam vir a conhecer o nome de Jesus e assim recebê-lo em seu coração e ter a certeza da salvação. Te agradecemos pela nossa igreja, te agradecemos por cada professor que tem se disponibilizado a ensinar a tua palavra. Somos gratos ao Senhor pela vida da nossa igreja, que o Senhor a tem mantido durante todo esse tempo. Abençoa também os pais, os pastores, os idosos, que o Senhor possa estar com cada um, trazendo então conforto e também saúde para aqueles que necessitam. Te agradecemos também pela vida dos missionários, que têm dedicado a sua vida a levar a palavra do Senhor aos perdidos. Que o Senhor possa estar abençoando eles, também os seus familiares. Te pedimos pelo nosso Brasil, que o Senhor possa ser com os governantes no conduzir esta nação. Queremos te agradecer também pela vida da nossa igreja e porque o Senhor tem a mantido unida, mesmo distantes uns dos outros. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.